Glórias ao nosso Deus. Mais uma vez é dia de nós exaltarmos ao nosso Senhor com toda adoração e todo louvor, porque Ele é digno. E os nossos corações agora querem render graças ao nosso Senhor, amém? Junto com os irmãos, junto com a família, exalta o Senhor, exalta o seu nome. Senhor, te convidamos, Pai, neste lugar. Venha o teu reino. Te convidamos, Senhor. Inclina, Senhor, os teus ouvidos, porque queremos te exaltar, Senhor. Aleluia, vamos adorar ao nosso Deus. Batei as palmas, todo o povo, celebrai a Deus com voz de júbilo. Batei as palmas, todo o povo, celebrai a Deus com voz de júbilo. Mesmo que o céu se abale, mesmo que a terra se estremeça, celebre, celebre, celebre a Deus. Celebre, celebre, celebre de todo. Mais uma vez agora, Senhor. Celebre, celebre, celebre a Deus. Celebre, celebre, celebre de todo o coração. Celebramos e adoramos. Bate as palmas, todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo. Bate as palmas, todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo. Mesmo que os céus se abalem, mesmo que a terra se estremeça, celebre, celebre, celebre a Deus. Celebre, celebre, celebre de todo o coração. Celebre, celebre, celebre a Deus. Celebre, celebre, celebre de todo o coração. Celebramos, celebre de todo o coração. Passando o tempo difícil, irmão, celebre a Deus. Angústia ou felicidade, irmão, celebre a Deus. Passando o tempo difícil, irmão, celebre a Deus. Angústia ou felicidade, irmão, celebre a Deus. Porque Ele é sempre o Rei dos Reis, Ele é o Rei de toda a glória, Ele é o Rei que te salvou. E celebre de todo o coração, porque Ele é sempre o Rei dos Reis, Ele é o Rei de toda a glória, Ele é o Rei que te salvou. E celebre de todo o coração. Celebre, celebre, celebre.
celebre de todo. Celebre, celebre, celebre a Deus. Celebre, celebre, celebre de todo. Senhor, te adoramos e celebramos. Só tu és digno, te adoramos. Continua adorando o Senhor. Chame pela presença do nosso Deus. Deus do meu coração, em Ti encontrei a salvação. Tua glória e majestade, e quero sempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. Todo o meu interior é conquistado por Teu amor. És o Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és Tu. Nunca me separarei do Teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. És o Deus eterno. És o Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és Tu. Nunca me separarei do Teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. Quero sempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. Todo meu conquistado por Teu amor. És o Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és Tu. Nunca me separarei do Teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. És o Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és Tu. Nunca me separarei do Teu grande amor.
Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. És um Deus eterno, só Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. És um Deus eterno, só Senhor é nosso Deus, Deus incomparável. Tu és tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. És um Deus eterno, só Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei nunca do teu grande amor, Senhor. És o meu Senhor, Jesus, meu Salvador. És o Deus eterno. Oh Jesus, nós te adoramos neste momento. Incomparável. Não há outro como o Senhor. Não há outro que seja digno de louvor, de adoração. Somente Tu és Deus e não há outro. Tu és incomparável, Pai. Tu és incomparável, maravilhoso Deus. Te adoramos nesta hora, ó Pai. Se derrame sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Te convidamos, ó Jesus. Nada se compara a Ti, Senhor. Nada se compara a Ti, maravilhoso Deus. Oh, Senhor.
glorificamos, maravilhoso Deus. Oh, Jesus, nós te glorificamos, Senhor. Exaltamos a ti, Senhor, Rei dos Reis. Glória a Deus, amém. Graças a Deus, nosso Deus é bom. Receber a honra e a glória, amém. Graças a Deus. Glória ao nosso Deus. Esse é o tempo das nossas ofertas de dízimos. Eu gostaria de convidar os irmãos com sua Bíblia, irmos no livro de Reis, Primeiras de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. E veio a palavra do Senhor e disse: levanta-te e vai a Serapta e de Sedom, e habita ali. E eis que eu ordenarei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse-lhe: traz-me, peço-te, um vaso com um pouco de água de beber. E indo ela à busca, ele a chamou e disse-lhe: traz-me agora também um bocado de pão da tua mão. Porém, ela lhe disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um pouco de bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e moramos. Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, fazendo isso, primeiro para mim um bolo pequeno, e fazendo para teu filho e você. Depois farás para ti. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E nessa passagem fala quando Elias recebe a palavra do Senhor para ir para Sedom, e quando ele estava aí para lá, ele encontra-se com uma viúva, assim como o Senhor falou na palavra, que Deus fala para que essa viúva poderia dar alguma coisa de comer para Elias. E a coisa interessante é que ela já tinha alguma coisa para preparar para ela e seu filho, mas Elias pede para ela preparar primeiro para o profeta, para ele mesmo, e depois poderia fazer para o filho. Porque assim trouxe a palavra do Senhor dizendo que a farinha não irá faltar na sua casa e o azeite também. E fazendo isso ela teve abundância. E o que nós estamos agora a refletir é que Deus multiplica aquilo que nós repartimos. Se nós temos esse princípio de partilhar, então Deus multiplica. E como igreja, juntos também nós temos que ter esse princípio de compartilhar e dar, e assim o Senhor irá multiplicar todas as porções que nós temos como igreja, e juntos assim começarmos a caminhar. Amém? Podemos juntos assim orar pelas nossas ofertas e dízimos. Amém? Senhor, queremos orar por aquilo que os nossos corações já têm preparado, Pai, para que o Senhor possa servir para a sua casa e para o mantimento, Senhor, daqueles que têm falta. Senhor, nós oramos, Pai, para que esse coração, esse princípio de partilhar aquilo que nós temos com o Senhor, seja sempre marcado com a sua igreja, e mesmo em momentos difíceis, nós possamos entender esse princípio, que dar o Senhor irá multiplicar. Em nome de Jesus. Amém. E para fazer a sua oferta, você pode olhar para a tela e seguir as recomendações, seja do M-Pesa e seja do ponto 24, e se tiver dificuldade pode contactar
com o seu supervisor e vai encaminhar a oferta para a igreja. Amém. Amado irmão da Igreja Comunidade de Vida Cristã Life Church Moçambique, chegou o tempo de, como congregação, edificarmos a nossa casa de oração e somos todos convidados a fazer parte deste projeto. As contribuições podem ser feitas de forma individual, familiar ou celular, através de orações e materiais de construção necessários para a obra. Se pretende contribuir com materiais de ferragem, por exemplo, a cimento, varrões e arame, dirija-se por favor à Ferragem Sagrada, ao lado da segunda esquadra, efetue o pagamento e entregue o comprovativo à Comissão da Construção do edifício. Caso queira contribuir com materiais como blocos, pedras e areia, por favor dirija-se ao estaleiro PK Aventuras, cita no bairro Sampene, próximo ao Hotel In Paradise, ou contacte os números 84 44 29 45 6. Atenção, 84 44 29 45 6. E entregue o comprovativo à Comissão de Construção do edifício. Para mais informações, queira por favor contactar o seu supervisor de zona, líder de célula ou os pastores da Igreja Comunidade de Vida Cristã Life Church em Quilimane. Vamos juntos erguer o nosso edifício de adoração. Bom dia a todos os irmãos, bom dia amada igreja. Esse é o tempo que nós vamos assim ter a oportunidade de partilhar a palavra de Deus juntos. Eu espero que você esteja bem aí em casa junto com a tua célula ou com a tua família. Então vamos partilhar assim juntos hoje a palavra de Deus. Então nós temos vindo num tempo em que Deus tem falado conosco através das cartas que o Senhor Jesus delegou para que João pudesse escrever às 7 igrejas da Ásia Menor. Então, nós hoje estamos a fazer aquilo que é a continuidade dessas 7 cartas. Lembrando que na semana passada estávamos a falar sobre a carta à igreja em Sardes e hoje vamos avançar assim a falar sobre a carta da igreja que estava na Filadélfia. Então, como sempre, nós vamos começar assim fazendo uma leitura breve sobre o texto que está no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler o versículo 7 até o versículo 13. Então, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 13. Então, vamos ler juntos, vamos acompanhar. Diz assim a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardei-te da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, vamos orar, vamos pedir para que o Senhor possa falar conosco hoje. Amém? Pai querido, Senhor amado, nós estamos na Tua presença, Deus, neste dia, Pai. Deus, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos por Teu amor.
E te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos dás, Senhor, de estar hoje aqui, ter essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, Pai. Pedimos para que o Senhor fale conosco, Senhor, toque as nossas vidas, Pai. Também eu oro de uma maneira específica para que o Senhor use a minha vida, Pai, para poder transmitir a Tua palavra. Porque, Senhor, sabemos e eu sei que nunca foi sobre nós, mas tudo é sobre o Senhor, tudo é sobre Ti, Pai. Que o Senhor também possa, ao mesmo tempo falando com a minha vida, possa usar a minha vida para transmitir a Tua palavra. Em nome de Jesus, colocamos esse tempo nas Tuas santas mãos. Amém. Então, como dizia, nós hoje estamos a falar sobre a carta à igreja em Filadélfia. Então, como de sempre, nós sempre temos começado a fazer uma contextualização histórica, um estudo assim breve sobre como a cidade era para poder conseguir um fundo sobre aquelas palavras que o Senhor Jesus estava falando para aquela igreja. Então, dizer que, como introdução de uma maneira inicial, essa igreja é uma das igrejas, é a segunda igreja sem críticas, que o Senhor Jesus manda aquilo que são as recomendações e tudo mais, mas não entra nenhuma crítica. Tal como a igreja de Esmirna, né? A igreja de Esmirna era uma igreja pobre que enfrentava perseguição, e também de Filadélfia, sendo uma igreja fraca e limitada, mas dependia de Deus. Ambas essas duas igrejas são igrejas que o Senhor Jesus não traz nenhuma repreensão, não traz nenhuma crítica, somente são palavras de elogio e de exortação. Então isso é algo interessante, é algo bom, né? Então, vamos assim, nesse tempo, falando disso, como eu tinha dito, vamos fazer uma contextualização histórica primeiro, depois vamos fazer aquilo que é a introdução, como Jesus se apresentou à igreja, né? E de seguida nós vamos falar a mensagem que Jesus trouxe à igreja. Nessa mensagem que Jesus trouxe à igreja, nós vamos assim poder dividir, né, em aquilo que é o elogio, a exortação e a promessa também que o Senhor Jesus fez a essa igreja. Então, quanto assim aquilo que é o contexto histórico, né? Vamos começar a falar sobre a localização, né? Essas 7 igrejas, todas estavam na Ásia Menor e elas estavam ali, né, situadas. E essa igreja de Filadélfia estava situada numa cidade com o mesmo nome, chamada Filadélfia, só que a província é Lídia, né? A província chamava-se Lídia. Então, essa cidade era um centro importante de difusão da cultura grega. Pois era uma cidade que conectava o mundo ocidental, né? Quer dizer, o lado ocidental e oriental do Império Romano, né? Ela conectava. E assim, como detalhes breves, essa cidade estava a 40 quilômetros da cidade de Sardes e estava a 100 quilômetros da cidade de Esmirna, aproximadamente. E como dizia, tem uma estrada que conecta essa cidade da Ásia para a Europa. Quer dizer que era um importante centro, né, de comercial, né, de indústria e cultura, né, porque era como um caminho, né, era como um caminho muito importante, como uma estrada nacional. Então, o fato de ter essa conexão, havia uma oportunidade assim especial para esses cristãos que estavam ali, né, porque era um lugar de muito movimento, né? Era uma cidade do interior, numa estrada, num lugar de muito movimento. Então, quanto à fundação dessa cidade, ela foi fundada pelo rei Pérgamo, pelo rei Pérgamo chamado Átalo, há cerca de 140 a.C. Então, e Filadélfia, esse termo Filadélfia significa amor fraternal. Por que esse rei Átalo deu esse nome de Filadélfia? Ele deu em honra ao seu irmão, que seria depois seu sucessor, né? E por isso ele chamou de Filadélfia, que é amor fraternal, porque ele considera que ele tinha um amor fraternal com o seu irmão, que seria sucessor depois dele, né? E assim, essa região, né, de uma maneira assim, geral, socialmente como viviam, era uma região que produzia uvas, né? E o povo honrava Dionísio, que é o deus do vinho, né? O deus grego do vinho. Então, era um centro assim disso, né? E fatos assim históricos que são assim relevantes também para nós compreendermos a mensagem que o Senhor Jesus trouxe à igreja é que no ano 17 depois de Cristo, essa cidade foi destruída por um terremoto.
depois de ter sido destruída por um terremoto, ela foi reconstruída pelo imperador Tibério. Então, esse imperador Tibério, quando reconstruiu, ele chamou a cidade de Neo-Cesareia e depois disso ele chamou de Flávia, né? Então, atualmente essa cidade localiza-se na Turquia e chama-se, quer dizer, está por cima, a cidade que está agora lá chama-se Al-Azeir, né? Então fica no mesmo lugar onde havia essa cidade de Filadélfia, que ficou assim em ruínas depois de vários terremotos que haviam e as reconstruções sucessivas que haviam nesse lugar. Então, de referir que também esse lugar é um lugar muito propenso a terremotos, e haviam sempre esses terremotos, e até disse que o povo escolhia muito viver em lugares abertos, né? Sair dos muros da cidade e viver em lugares abertos só para se prevenir dos terremotos em caso de alguma coisa, né? Então, quanto àquilo que é a fundação da igreja, o que temos a dizer quanto à fundação da igreja? Não existem assim estudos, quer dizer, não existem estudos assim que demonstram como é que a igreja começou aqui, mas disse que foi no mesmo tempo de que o apóstolo Paulo fazia assim suas viagens e ele estava a pregar o evangelho naquele lugar da Ásia Menor, e ele deve ter fundado a igreja nessas circunstâncias. E disse que até agora é uma das cidades que existem ainda cristãos. É uma cidade na Turquia que até agora existem cristãos que, apesar de serem um grupo pequeno, mas mesmo assim eles têm aquilo que é a mensagem do Senhor e estão lá até nossos dias, nos nossos tempos, né? Então vamos assim saindo dessa contextualização histórica, tendo compreendido que essa cidade era uma cidade que era uma importante estrada, né? Que conectava a Ásia e também da Europa, passava uma estrada nisso. Então vamos entrar naquilo que é a mensagem que o Senhor Jesus estava a trazer para a igreja, né? Então nessa mensagem nós vamos dividir assim pela introdução, né? Como é que Jesus se apresenta. Diz que o Senhor Jesus se apresenta como santo no versículo 7, né? Capítulo, quer dizer, no Apocalipse capítulo 3, versículo 7, ele se apresenta como santo verdadeiro, né? Aquele que tem a chave de Davi. Então, o que isso indica? O que isso quer nos instruir? O que isso traz como nós hoje, né? Então, isso indica sobre a santidade e a autoridade absoluta do Senhor Jesus, né? Ao dizer, eu sou o santo, aqui diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Então o Senhor Jesus, quando se apresenta assim à igreja, ele começa a demonstrar aquilo que é a santidade e a autoridade absoluta sobre todas as coisas. E isso trouxe muito conforto àquela igreja, porque era uma igreja pequena, né? Era uma igreja que aparentemente assim, era pequena, eles viam-se limitados, mas tinham o Senhor como santo e com autoridade absoluta sobre todas as coisas. Então vamos assim à mensagem que o Senhor Jesus estava a trazer para a igreja que estava na Filadélfia, né? A primeira coisa é o elogio. Nós dissemos que não existe nenhuma crítica para essa igreja, mas é o elogio, né? Versículo 8. Eu vou ler aqui de uma maneira breve o elogio que o Senhor Jesus traz para essa igreja. Diz assim: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então é interessante, né? O Senhor Jesus chega e diz que eu conheço as tuas obras, né? Conheço as tuas obras e tenho colocado uma porta diante de ti, né? Tenho colocado uma porta diante de ti, uma porta aberta. O que nos dá essa alusão à porta aberta? Assim, no contexto do Novo Testamento, o termo porta aberta traz assim um significado diferente, talvez, que nós podemos pensar, né? Em termos de oportunidade, né? Mas para podermos compreender, vamos ler o livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Então, é onde vamos compreender um pouco o que queria significar essa questão de uma porta aberta que o Senhor Jesus estava a falar. Diz assim: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Então aqui Paulo estava a falar para os colossos, a pedir para que eles pudessem orar, para que Deus pudesse manter as portas abertas. O que Paulo estava a tentar dizer com isso? Ele queria abordar assim aqueles colossenses a orarem para que a palavra de evangelização pudesse estar a ir em frente com o próprio Paulo, mas com portas abertas. Portas abertas significa espaços assim que as pessoas vão abrir os corações, em que as pessoas vão receber sobre o Senhor. Então, essa questão de termo de portas abertas significa aqui
tem a ver com oportunidade de evangelização, tem a ver com a oportunidade de expandir a palavra de Deus para mais além. E nós já tínhamos dito, né, que de acordo com o período histórico, assim, foi com o período histórico, nesse caso, também com aquilo que nós fizemos, a contextualização da própria nação, localização. Essa Filadélfia estava localizada nessa estrada principal que conectava. Então, era um excelente lugar para levar a mensagem, porque havia muitas pessoas diferentes que passavam para lá. Então era uma oportunidade grande de evangelização que eles tinham. E por causa dessa sua localização e conexão com a Europa. Então aquilo era uma grande oportunidade. Eu não sei para ti o que é uma grande oportunidade, ou para ti o que significa porta aberta, porque às vezes muitas pessoas interpretam, né, porta aberta como ter emprego, oportunidade de empregos, um lugar onde eu vou ter aquilo, vou conseguir enriquecer rápido, ter aquilo. Ok, são oportunidades, mas são oportunidades que também podem ser portas, mas aquilo que nós estamos a abordar aqui na palavra de Deus, naquilo que o Senhor Jesus via e estava a trazer como oportunidade, como porta aberta, tinha a ver com a expansão da sua palavra, tinha a ver com a evangelização, tinha a ver com mais pessoas conhecerem Ele. Que esse possa ser o nosso conceito, a nossa maneira de entender em termos de oportunidade, porque o Senhor deseja que todas as pessoas conheçam a Ele, porque esse mundo será destruído, né? Esse mundo será destruído e nós conseguimos ver como nós temos vivido aqui. Agora estamos nos últimos tempos, e muitas coisas incomuns acontecendo, tal como a palavra de Deus já tinha dito, e não nos falta mais nenhuma esperança, senão aquilo que é a cidade celestial que o Senhor tem preparado para aqueles que lhe amam. E aqueles que amarem mais esta terra não serão dignos de estar lá. Então, que nós possamos ter esse conceito, essa maneira de mudar oportunidades, não de nossas coisas, não de eu ter mais, não de eu conseguir mais oportunidade, como oportunidade para outras pessoas conhecerem a Deus, oportunidade para outras pessoas serem salvas. E assim nós, né, fazendo uma breve contextualização de nós aqui agora, nós temos, por exemplo, aqui em Moçambique, né, temos aquilo que é a liberdade de falar sobre o Jesus, de expandir a boa nova sobre o Senhor, assim sem impedimento como tem existido nos outros países, né? Assim, de uma maneira assim, em estatísticas gerais, assim que houve até em 2019 a 2020, existem 56 países assim no mundo que não é essa liberdade, né? E eu vou citar alguns aqui, que é Afeganistão, Mianmar, Arábia Saudita, Coreia do Norte, Irão, entre outros países, né? Que não é essa liberdade de levar a palavra, de falar sobre Jesus, né? Não é essa liberdade. As pessoas morrem por causa disso, porque em algum momento são países extremistas, são países islâmicos dessa maneira, mas nós aqui temos essa oportunidade, nós temos essas portas abertas de falar sobre Jesus, de ensinar em qualquer lugar, de louvar a Ele em qualquer lugar, de uma maneira aberta. Isso seja também uma oportunidade para nós carregarmos a palavra de Deus, além assim como essa igreja também tinha essa oportunidade. Lembrando aquilo que é o lema que nós temos esse ano, o lema da igreja que nós estamos a carregar esse ano, que é o Idem. Idem ao mundo e pregar o Evangelho. Então esse lema é um lema que nós estaremos levando assim por 5 anos, né? Um tempo assim prolongado. Então que cada um de nós possa ter essa intencionalidade de evangelizar, não só evangelizar, mas também depois treinar, né? Fazer discípulos, né? Porque às vezes as pessoas só falam, eu já falei, eu já ensinei, já falei de Jesus e já terminou. Não, nós precisamos carregar as pessoas e caminhar com ele em discipulado e levantar líderes de uma maneira intencional. Essas portas abertas, nós precisamos pegar nessas oportunidades e avançar, porque o mundo precisa muito de luz, né? E a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e também somos a luz do mundo. Então, gostaria de advertir aqui a igreja, ao irmão que está aí, para que possa pensar dessa maneira, né? Possa olhar à tua volta e ver essa oportunidade que tens de carregar a mensagem. E nós vemos, apesar dessa igreja de Filadélfia ter tido oposição, porque quando lê isso aqui no livro de Apocalipse que nós estamos a ver, diz que havia oposição ali de uns da sinagoga, né, de Satanás. Mas mesmo essa igreja tendo essa oposição, eles não paravam, né? Eles pregaram o Evangelho mesmo diante dessa oposição. Por isso essa igreja aqui é considerada a igreja missionária. Então vamos dar o codinome de igreja missionária.
Então, sendo essa igreja missionária, nós também somos chamados a ser igreja missionária, como eu estava a falar antes. Por vezes, nós temos um conceito de missionário ou missionária distorcido, né? Porque nós colocamos como que divide-se em algum momento assim como dois chamados, né? Ou dois trabalhos, trabalho secular e trabalho sagrado, né? Dizendo tipo que aqueles que são professores, engenheiros, estão a fazer um trabalho secular ou profano, né? E aqueles que são pastores, missionários, estão a fazer um trabalho sagrado. Ok, pode ser, mas nós como cristãos devemos saber que todos nós temos um chamado sagrado, né? Se você é um professor, teu chamado também é sagrado porque você é missionário ali onde você está. Se você é enfermeiro ou é técnico de saúde ou é médico, teu chamado também é sagrado. Isso estou a falar para você que crê em Jesus, para você que aceitou caminhar com Jesus, para você que é discípulo do Senhor Jesus. Então, não tem a ver que se você não é pastor ou você não vai, você está trabalhando. Não, você também tem um chamado sagrado. Por quê? Onde você está existe uma grande porta aberta. Vamos lá imaginar assim um exemplo claro sobre os professores, né? Sobre os professores. Nós comentávamos assim sempre, né? Que nós, normalmente eu como tenho trabalhado assim com o ministério, com crianças e adolescentes, temos comentado muito como os professores, professores cristãos, Deus tem dado uma grande porta, uma grande oportunidade de influenciar tamanhas vidas, né? Porque normalmente os professores têm estado, as crianças normalmente ficam na escola desde 7 anos ou antes, né? 4 ou até completarem, eu não sei, né? Até completarem uns 17 anos, depois vão à faculdade, mas os professores que são cristãos, Deus tem colocado em frente deles uma porta aberta de uma sala inteira com ou 20, ou 50, ou 100 alunos, para poder influenciar. Mas muitas das vezes esses professores que são cristãos não aproveitam essas portas abertas. Ficam na sala talvez a falar besteiras, né? Eu não sei o que comentam, ou comentam talvez o que está no mídia, o que está acontecendo, mas esquecem da oportunidade que Deus deu e colocou deles falarem sobre o Senhor Jesus para essas vidas, para essas crianças que precisam conhecer ao Senhor Jesus. Então, se você é professor, olha só quantas portas abertas tens em tua frente para poder fazer aquilo que é a expansão do Evangelho. Se você é comerciante, também tens portas abertas. Então, eu não sei o que você está fazendo, mas onde você está, esse é o teu chamado. E veja as portas abertas que aí tem para poder anunciar sobre o Senhor. Então, qual é a segunda palavra, né, que nós gostaríamos de falar? É a palavra sobre perseguição, que está no versículo 9 e 10, né? O Senhor vem e fala, né? Eis que eu sei, né, que tem aí aqueles que são da sinagoga de Satanás, eles dizem ser judeus, né, mas não são, né, porque eles estão a mentir. Então, e o Senhor vem falar assim no versículo 10, como guardaste a palavra com paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então o Senhor Jesus traz assim uma palavra de conforto à igreja em Filadélfia a respeito de perseguição que eles poderiam ter. E ele diz que eu te guardarei na hora da tentação. Esse guardar não quer dizer que ele iria lhes tirar, né, do lugar da tentação, ou, não sei, levar, arrebatar, uma coisa assim. Alguns provavelmente interpretam de uma maneira assim, mas não estamos a falar isso porque a tradução grega dessa palavra, desse guardar que vem aqui, é o meu mesmo guardar que está escrito no livro de João 17:15. Vamos ler aqui bem rápido. Livro de João 17:15. Diz assim: não peço para que lhes tires do mundo, mas para que livres do mal. Então, a mesma expressão grega, né, que é hebraica, que é usada aqui, né, nesse guardar, que o Senhor fala, é a mesma que está aqui no livro de João, que o Senhor Jesus vai falar a dizer assim, no versículo 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o cristão vai passar por essas situações difíceis. Quer dizer que a igreja ia passar dessas situações assim, mas o Senhor Jesus iria proteger eles, iria dar força
em tudo para que eles pudessem ultrapassar esses momentos. Né? Assim como nós temos passado, assim como o mundo todo tem passado essa situação, né, de pandemia, de Covid, entre outras crises que vêm, nós cristãos também estamos aqui no mundo, temos passado, mas nós passamos confiantes porque nós sabemos que Deus nos protege e que Ele está em frente de tudo. Então é a mesma mensagem que o Senhor Jesus estava trazendo aqui para a igreja de Filadélfia aqui. Porque normalmente quando eles lá, aqueles judeus, algum dos judeus se arrependia para o Senhor Jesus, porque existia uma assembleia dos membros judaicos, né, que se consideravam, se orgulhavam, né, de serem povo eleito, né, daqueles judeus tinham suas sinagogas ali, né, mas quando Paulo veio anunciar a palavra de Deus, muitos começaram a sair das sinagogas e aqueles todos que saíam para seguir o Senhor Jesus eram considerados como apóstatas, né, e eram desprezados e tudo mais, mas esse grupo da sinagoga considerava-se como sendo eleitos de Deus, mas na verdade não era. Jesus mesmo falou aqui, disse que eles não são e eles mentem, porque eles fazem parte da sinagoga de Satanás, né? Então, diante disso nós temos essa questão de perseguição e o Senhor Jesus encorajando, né? E Ele nos encoraja também hoje, né? Que Ele vai nos proteger em tudo, né? Então, nós temos a terceira palavra, que é a palavra de exortação. Palavra de exortação. Essa palavra de exortação está no versículo 11. Qual é a palavra de exortação que o Senhor Jesus traz? Ele diz assim, é uma palavra muito chave e muito importante, diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então essa palavra é muito interessante, né? Primeiro o Senhor Jesus fala, eis que venho sem demora. O que Ele queria trazer a trazer essa expressão, eis que venho sem demora? Muitas das vezes nós esperamos o Senhor Jesus como que eu talvez é de viver, é de terminar meus estudos, é de casar, é de ter filhos, é de construir, fazer todos os meus sonhos e depois de envelhecer, é de morrer, de ver meus netos. Nós temos essa perspectiva de vida. Mas acho que o Senhor Jesus aqui está a falar, venho sem demora. E nós esquecemos desse lado que o Senhor Jesus vem e colocamos os nossos planos mais em frente do que aquilo que é o plano do Senhor. Então, o Senhor Jesus vem trazer essa expressão, eis que venho sem demora, para poder transmitir para a igreja que eles tinham que viver como que se Jesus viria no tempo deles. Porque foi assim que os discípulos de Jesus viveram, né? Se nós vemos ali em Atos 2, 40, né? Diz que eles vendiam suas propriedades, davam àqueles que não tinham, e eles avançavam, e quer dizer, estavam a viver uma vida como que o Senhor Jesus ia vir no tempo deles e já tudo ia terminar. E era uma boa perspectiva. E essa tem que ser a perspectiva do nosso coração. Não viver a vida como se nós somos eternos, aqui na terra, nesse caso, né? Não como que vamos viver para sempre aqui, né? Vivemos a vida refletindo naquilo que é a eternidade, naquilo que o Senhor Jesus disse, eis que venho sem demora, né? Colocar os planos do Senhor mais em frente do que os nossos, né? Colocar assim nosso coração naquilo que é a obra do Senhor e nas coisas da eternidade, não nas coisas que esse mundo oferece, porque ultimamente o mundo tem oferecido muita coisa que tem distraído muitos cristãos. Então, nós somos chamados a ouvir também essa palavra de exortação que o Senhor Jesus estava a trazer. E essa palavra de exortação não tinha só esse lado, tinha dois lados. Já dizer, eis que venho sem demora. Depois o Senhor Jesus diz assim, guarda o que tens. Guarda o que tens. Depois diz assim, para que ninguém tome a sua coroa. Então, nós podemos ver aqui duas coisas, né? Primeiro, a soberania divina, né? Antes, o Senhor Jesus a falar que eu te guardarei nesse período de tentação. Depois, a responsabilidade humana. O Senhor Jesus dizendo, conserva o que tem, ou guardas o que tens. Então, por vezes, nós colocamos tipo que Deus vai fazer tudo, né? Ele vai fazer tudo, Ele vai, o que? Ele vai. De facto, Ele vai. Mas nós temos uma responsabilidade humana de conservar aquilo que temos. Como é que eu vou conservar essa fé que tenho? Como é que eu vou conservar aquilo que eu tenho recebido da palavra de Deus nesse todo o tempo? Eu vou conservar quando eu leio a Bíblia diariamente, né? Quando eu tenho uma disciplina de oração, eu tenho tempo devocional. Eu vou conservar quando eu tenho comunhão com meus irmãos. Mas por vezes nós só queremos receber no domingo, né? Ou queremos receber somente a palavra de Deus no sábado, ou abrimos Bíblia uma vez por semana, ou não sei, ou oramos só quando queremos comer, ou quando temos refeição.
dissemos que somos cristãos, né? Mas nós vivemos essa vida dessa maneira, iremos perder aquilo que temos, né? Porque diz que o inimigo anda aí à procura aquele que está distraído, que não está vigiando para poder destruir. Eu não sei há quanto tempo você parou de orar, há quanto tempo você parou de ler Bíblia, mas aqui a exortação à igreja é a mesma também para nós. Guarda o que tens. Guarda o que tens, porque ele vem sem demora. Então, assim, né? Enfim, né? Terminando assim aquilo que é a última palavra, nós temos uma palavra de promessa. Assim como o Senhor Jesus, Ele dá a palavra de promessa para todas as igrejas. Antes também tem aqui uma palavra de promessa especial para a igreja de Filadélfia. Então essa palavra de promessa está no livro no versículo, nesse caso, nesse mesmo livro de Apocalipse 3, versículo 12. Diz assim, vamos ler juntos. Ao que vencer eu farei coluna no meu templo, no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome. Então, faz assim, vou fazer aqui um destaque na primeira parte, diz que ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Então essa promessa é significativa a essa igreja, ao Senhor Jesus não se falar coluna. Sabemos que coluna é um pilar, é uma coisa assim firme. Ele diz, tem uma assim, significância para essa igreja, porque nós falamos que essa cidade é uma cidade assolada, né, por terremotos. As pessoas viviam com esse temor, e também os cristãos, né, viviam com esse temor de que a algum momento, a qualquer momento, há de tremer e as coisas podem, há de acontecer qualquer terremoto e as casas podem desabar e tudo mais. Como dissemos, eles viviam, até preferiam viver fora do muro da cidade, ali em lugar aberto, só para se proteger, né, para se qualquer coisa acontecer. Trazendo essa palavra, falando coluna, Jesus traz essa esperança, né, de estabilidade sobre todos aqueles que vão vencer, né? Uma esperança de estabilidade de uma cidade que nunca vai se abalar, que é a Nova Jerusalém. Uma cidade que é construída por Deus para todos aqueles que creem nele, aqueles todos que foram salvos através do sangue de Cordeiro. E essa esperança também para você e para mim hoje, né? Porque nós estamos a falar aqui de eternidade, estamos a falar aqui de coisas também dessa terra. Então, ele diz, ao que vencer ele fará coluna no templo de Deus, né? E isso nos faz lembrar sobre essa cidade que o Senhor tem preparado para nós, essa cidade que será abrigada para todos aqueles que são remidos. Então, não sei se você pode se perguntar também, será que você tem vivido, né, uma vida de como salvo, uma vida como aquele que recebeu o Senhor Jesus e à espera de viver nessa cidade que não será abalada? Será que você tem vivido essa vida? Ou você já se desprendeu daquilo que é a tua fé e daquilo que é a tua crença? Então, essa palavra de promessa também nos faz refletir sobre a eternidade, nos faz refletir sobre esquecer o que estamos vendo aqui, mas lembrar-se daquilo que o Senhor Jesus tem preparado, que é essa Nova Jerusalém. Então, como conclusão, né, daquilo que o Senhor tem nos ensinado hoje, né, sobre essa igreja, né, eu gostaria de falar duas coisas, né? Nós falamos que essa é uma igreja missionária que tem aquela oportunidade, né? Onde você está, olha à volta, veja a oportunidade que Deus tem te dado. Veja a oportunidade que Deus tem te dado de partilhar a palavra de Deus. Ainda que sejam desafios ou dificuldades, sempre em desafios ou dificuldades ou em situações, em crises, existem oportunidades para poder partilhar a palavra de Deus, para poder falar sobre o Senhor Jesus. Então repara na tua família, será que não há uma porta aberta? Repara na tua escola, se você é estudante, aí na tua turma, na tua sala, será que não há nenhuma porta aberta para eu falar sobre o Senhor Jesus? Repara no teu bairro, repara na tua cidade, será que não há alguma porta aberta para eu poder assim falar? E se houver essa porta aberta, vá, né? Aproveite essa oportunidade, né? Ore a Deus e vá. Não só anuncie sobre Jesus, sobre o Senhor e somente deixe assim, mas faça discípulos, né? Faça discípulos. Caminhe com as pessoas que vão receber, né? E para se você é líder, também levante outros novos líderes. Porque é isso que nós fomos chamados para fazer, né? Como igreja missionária, aproveitando as portas abertas. A segunda coisa que eu gostaria assim, de deixar como conclusão é a exortação que o Senhor Jesus trouxe, né? Que é sobre esperar a Ele, conservar-se, né? Para não perder a coroa neste tempo, né? Imaginar, né? Viver uma vida como que, não sei, como que hoje fosse o último dia, né? Porque
Se o Senhor Jesus não vier hoje, você pode morrer hoje. Se o Senhor Jesus não vier amanhã, você também pode morrer amanhã ou antes disso, né? Por isso, você se morrer, será que estará pronto nisso? Então, nós somos chamados a esperar o Senhor Jesus agora, o nosso tempo, né? Não, e colocar na nossa mente que ainda tenho tempo, ainda não fiz aquilo, tenho que fazer aquilo. Não. Lembre-se que o Senhor Jesus disse que Ele vem sem demora e também virá como um ladrão. Então, que cada um de nós possa carregar essa palavra, né? E possa refletir, né? Porque essa mensagem que o Senhor Jesus tem trazido a essa igreja de Filadélfia, também Ele tem trazido para você hoje, né? Tem trazido para o teu coração hoje. Ele quer que você possa aproveitar a oportunidade que tens e também para que você possa conservar, para não perder aquilo que você tem. Então vamos orar, né? Vamos pedir, né? Para que o Senhor possa nos ajudar, porque nós sabemos que essa caminhada, esse momento, né? É complicado nós precisamos dele que disse, eu te guardarei no período da tentação. Né? Vamos passar por todas as dificuldades, mas Ele nos guardará e Ele está conosco. Né? Amém? Senhor Jesus, Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Pai, nós sabemos que essa palavra Deus estava direcionando à igreja de Filadélfia, Senhor, naquele tempo com o seu contexto histórico, Senhor, e social. Mas sabemos também que o Senhor, quando estava falando, também pensava em nós, Senhor. Sabia que nós íamos precisar dessa palavra. Sabia que nós íamos precisar dessa exortação, Senhor, e desse encorajamento, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por cada coisa que o Senhor nos ensinou hoje. Queremos te agradecer por cada coisa que o Senhor tem falado. Porém, pedimos, Senhor, para que nos perdoe a cada momento em que nós pensamos ou tomamos nossas decisões olhando para aqui na terra, Senhor. Tomamos nossas decisões olhando para aquilo que nós vemos com os nossos olhos. Porém, Senhor, nós queremos orar, pedir para que o Senhor nos ajude todos os dias a tomar as nossas decisões olhando para a eternidade, olhando para a cidade celestial que tens preparado para nós, Senhor. Nos ajude a lembrar que se o Senhor Jesus ainda não vir hoje ou amanhã, nós poderemos morrer antes disso. Porém, precisamos estar preparados e precisamos guardar a coroa. Por isso, Senhor, nós oramos, pedimos Tua graça nessa caminhada. Deus, eu oro para qualquer um que está a ouvir, Senhor Deus, ou a ver, Senhor Deus, esse sermão ou esse culto, Senhor Deus, para que possa afastar o seu coração a Ti, Pai, e tomar decisões intencionais sobre aproveitar, Senhor, as portas que estão abertas e também sobre guardar o coração, Senhor, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e queremos deixar tudo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Então, amado irmão, tenha uma boa semana e que o Senhor possa acompanhar e continuemos juntos a refletir sobre essa mensagem que o Senhor tem trazido a essas igrejas de Ásia Menor e que também Ele tem falado com você e eu hoje. Boa semana.